Antes de utilizarmos o sistema, recomendo a visualização dos vídeos na pasta Vídeos do Oscilógrafo e também no meu canal no YouTube e a leitura do manual para podermos utilizar todos os recursos do oscilógrafo. Após estas duas etapas, vamos utilizar o software. Procure o ícone na área de trabalho ITVM. Dê um double clique com o botão esquerdo nele. Vamos vir em configurações. Na parte de parametrização, ao usuário não está habilitado a escolha do modelo do oscilógrafo. Já no processo de aquisição já é determinado a configuração que o software vai sair para o usuário. Mas o software, se você observar, ele tem capacidade máxima de até 24 canais digitais e um canal analógico. Então, o que acontece? Por exemplo, o cliente ele adquiriu um modelo ITVM com 6 canais digitais e um analógico. Basta clicar nesse modelo. Com isso dali permite fazer com tipos de oscilografia. Você vai vir em configurações, equipamento, disjuntor, permite somente a oscilografia dos planos monocâmara e bicâmara sem resistor. Tanto que se selecionarmos aqui monocâmara ou disjuntor bicâmara sem resistor de pré-inserção, também tranquilo. Agora, se selecionarmos disjuntor bicâmara com resistor de pré-inserção, ele apresenta uma mensagem de erro. Plano não compatível com o modelo do oscilógrafo. Eu coloquei essa trava justamente para que o usuário, os menos experientes, não escolham um modelo inadequado com o seu hardware e aí vai tentar fazer um teste e vai criar aquela frustração. Então, temos algumas outras configurações, né? Como o sistema ele tem um canal analógico, você pode visualizar o canal analógico sem a visualização do canal analógico ou também conforme a corrente da bobina. Para melhorar a qualidade de sinal na tela, temos o efeito de zoom. O valor máximo de corrente que o aparelho está projetado para ler em corrente contínua é 15 amperes, depois 10 amperes, 8, 6 e 4. Se eu sei que a minha bobina, o pico de corrente dela é 5 amperes, para dar um zoom melhor na tela, não vou deixar em 15, vou selecionar aqui 6 amperes. Como também o sistema pode medir corrente alternada. O máximo seria 10,6 amperes, 7,1, 5,6, 4,5 e 3 amperes. Nós vamos fazer um teste num conjunto de contatores de corrente alternada. Então eu vou selecionar a bobina para corrente de 3 amperes. Se você tiver adquirido um modelo de 14 canais digitais ou 24, nós temos essa opção resistor de pré-inserção. Como o resistor pode apresentar alguns ruídos durante a oscilografia, nada que interfira na leitura do tempo de pré-inserção, esse botão ele é um filtro, ele retira alguns ruídos indesejados. A mesma coisa esse botão segunda abertura. Muitas vezes o cliente vai fazer um ensaio de TCC, o tempo de curto-circuito, ele quer ver o sincronismo das bobinas de abertura, o tempo morto CO, mas não quer que apareça o tempo de abertura. Então você pressionando nesse botão, ele te dá todas as informações na tabela de tempos, exceto o tempo da segunda abertura. Aqui é a configuração do gráfico, qual a cor da linha, você pode colocar da pena gráfica, da plotagem aqui dos eventos, ela pode ser azul, preta ou verde, e a espessura dessa pena também. Então o padrão seria espessura 2 e a cor preta. O sistema já sai configurado de fábrica para um tipo de hardware. Então, vamos vir em configurações, equipamentos, disjuntor. Nós vamos realizar os ensaios em um conjunto de contatores. Então vamos escolher o plano monocâmara. Selecionamos monocâmara, vamos pressionar o botão eventos. Nesse botão de eventos temos vários tipos de eventos que o sistema está programado a realizar.
somente ordem e fechamento, somente abertura, fechamento e abertura simultâneo, abertura e fechamento simultâneo, abertura, fechamento e abertura simultâneos, abertura com intervalo de tempo, que é programado aqui embaixo, do tempo morto OC, e fechamento e abertura simultâneos, abertura com intervalo de tempo, que é programado aqui no tempo morto OC, aí o fechamento, um intervalo de tempo CO, que é programado aqui embaixo, e a abertura, o fechamento, aí o intervalo de tempo morto CO, e depois a abertura, o intervalo de tempo morto OC e o fechamento. E temos a duração do pulso da bobina. Por padrão, utilizamos tanto para o fechamento como para a abertura o pulso de 80 milissegundos. Mas se o sistema que você vai oscilografar é mais lento, vamos passar para 120 milissegundos. Uma vez realizada essa alteração, todos os eventos a partir desse momento até o fechamento do software vão utilizar como padrão este tempo. Caso você deseje voltar para 80, basta no próximo evento clicar aqui e a partir daquele momento todos os tempos até o 80. E esses valores aqui são os padrões. Toda vez que você inicializa o sistema, ele começa com esses valores aqui. Então nós vamos realizar um evento CO. Selecionei, pressiono no botão ciclo. Ele realizou o evento. Podemos ver aqui os contatos principais do nosso contador. A fase RST, e à medida que eu passo sobre uma fase, pode ver que ela destaca aqui a cor, muda de preto para vermelho aquele canal. Aqui a ordem de abertura, a ordem de fechamento. Como aqui neste exemplo eu estou oscilografando um contador, mesmo selecionando 3 amperes, a corrente é abaixo de 0,4, 0,5 amperes. Por isso que no gráfico sai um valor de corrente pequeno. Feito isso, o sistema é programado para calcular todos os tempos de fechamento, abertura, sincronismos, se for o hardware de 14 canais digitais ou 24, tempo de precessão do resistor, sincronismo dos resistores, tudo de forma automatizada. Então você realizou o evento, basta vir aqui na tabela de tempos, que o sistema já calculou de forma automatizada tudo para você. Então aqui está os tempos de fechamento, como realizamos um ciclo CO, está o tempo de fechamento, o sincronismo entre os polos, como é o disjuntor monocâmara, o tempo morto, o tempo de abertura secundário, porque o sistema está programado para fazer CO. E a abertura secundária também, quando eu quero realizar somente uma abertura, os valores vão aparecer todos nesse campo, por questão de definição do sistema. E aqui seriam a informação do sincronismo de polos, E também quando passamos sobre o campo, pode ver que ele te dá mensagens. Aqui nesse caso é tempo morto, CO, close open. Aqui seria sincronismo de polo da segunda abertura ou abertura simples. Aqui, tempo de fechamento. Sincronismo no polo de fechamento. Se tivesse dados de resistores, tempo do resistor de pré-inserção. Se fosse um ciclo OCO, tempo da primeira abertura. Eu tomei cuidado de tentar deixar mais detalhado possível para que fique fácil a qualquer pessoa utilizar o sistema. Beleza, a gente visualizou os tempos, viu que estão conformes. Aqui também temos a corrente de pico da bobina. Pode ver que a bobina de fechamento, o pico foi 0,36 ampere e a de abertura 0,27. Como eu vou fazer para proceder para gravar os eventos? Vou escolher aqui o nome do cliente. Se você observar, existem alguns campos que eles têm cores diferentes. Cliente é azul, número de série é azul, evento é azul e o comando atenção também é azul. Esses campos são obrigatórios do preenchimento, porque eles vão fazer a composição do nome do arquivo. Então, vamos colocar aqui teste, o nome do cliente,
número de série 001/18. Depois nós vamos observar, inicialmente eu coloquei 001/18. Quando nós retornarmos para essa tela, esse tipo de caractere sempre dá problema para armazenamento de dados. Então ele vai ser trocado pelo um tracinho. Então você não precisa se preocupar com esse detalhe. O sistema já troca automaticamente para você. O tipo de evento, aí eu tenho vários tipos de eventos aqui. Eu tenho só o close, né, primário, open primário, close open. No nosso caso a gente fez o close, um tempo open primário. E também temos os tempos das bobinas suplementar ou secundária. Então, selecionei aqui, close em open primário, a tensão de comando, 220 volts. Como aqui é uma simulação, todos os demais tempos, ou todos os demais valores, ou posso deixar branco, ou colocar algum valor. Vou colocar 0, só para exemplificar melhor. Aí a tensão aqui, em tensão do barramento, né, do nosso disjuntor, se for um disjuntor 13.8, 24, 36, 69, 138, 245, 550, 800 kV, aqui colocar 0, a mesma coisa a corrente da barra, né, 400 amperes, 630, 1250 e vai embora, 0. A pressão de gás de utilização, pode ser 1 bar, 2, 5, 6, 8, aqui 0 também. Pressão hidráulica, caso seja equipamento com comando hidráulico, 0. O número do oscilógrafo, vamos dizer que seja o 001. Se você está utilizando um multímetro, também vamos colocar nesse momento 0, mas estou para facilitar a rastreabilidade, né? Você mediu a tensão, mas quem garante que a tensão era aquela que você estava fazendo o teste? Então aqui estão os campos de rastreabilidade, tanto no multímetro como no alicate amperímetro. O operador, Vanderlei. Aí, a data que foi realizado o evento, o horário que foi realizado o evento, a temperatura, está 16 graus, a umidade 60%. Então, esses dados aqui serão para rastreabilidade e também para consultas que a engenharia acabou fazendo sobre os equipamentos. Você preenchendo esses dados aqui, mesmo no próximo evento, eles permanecem e você pode ir trocando o campo. O que vai ser toda a vida limpo a cada evento são os valores que vão ser mudados. Pressionei OK, beleza. Vou utilizar a parte automatizada, depois eu vou falar sobre a parte manual. Eu quero gravar o evento de fechamento. Vem aqui, esse aqui é uma tela com zoom geral, você pode ver que não tem nenhum rebonde ou... Aqui os contatos estão limpos, né? Vou dar um zoom. Aí eu tenho 3 tipos de zooms. Um zoom de 50 milissegundos, a tela toda, né? Cada divisão vai ficar 5 milissegundos. 100 milissegundos, cada divisão vira 10. E 200 milissegundos, cada divisão vira 20. Então seleciono 50 milissegundos. Pode ver que você vai reparar os repiques aqui nos contatos, né? Aqui a ordem de fechamento. Venho em configurações, salvo a tela. No nosso caso, como aqui é um fechamento na tensão nominal, vou selecionar fechamento nominal. Você vai observar que vai dar uma piscada na tela, vai aparecer os valores, o tempo bruto, né? Tanto quando é um evento de fechamento, o tempo de fechamento, quando é abertura, se for um TCC aparece o tempo de fechamento mais o tempo morto, que o contato ficou inserido, né? O tempo de inserção, para facilitar a análise do cliente, né? Então, pressionando aqui, apareceu os valores e vai ser salvo no arquivo. Dou OK. Vem aqui em abertura. Pode ver a ordem de abertura. Aqui os contatos. Seleciono salvo a tela. Segunda abertura. Aqui. Ou fosse só uma abertura simples. Apareceu os valores, posso dar um OK, venho aqui no sistema. Pode observar quando eu quero salvar a tela, para evitar do usuário errar, pegar nessa tela sem zoom, ele fica desabilitado, só permitindo o salvamento dos tipos de tempos.
No nosso caso, eu tenho o tempo OCO, que seria o tempo da primeira abertura, fechamento de segunda abertura, somente fechamento, somente abertura, tanto para tensão nominais, máximas, mínimas e o TCC. No nosso caso, nós vamos pegar o tempo OCO. Aparecem os dados na tela de forma monocromática e já voltou à tela ao normal. Se eu quiser salvar o evento, eu pego, venho aqui em gravação, aí aparece uma pergunta se eu vou querer gravar arquivo CSV. Se você não conhece o arquivo CSV, ele pode ser lido tanto no Excel como no Cal, é um arquivo para ser utilizado em planilhas eletrônicas. Muitas vezes você tem um cliente que ele quer um relatório personalizado, ele quer colocar mais alguma informação, e para eu mexer no software demora um certo tempo. Então eu permiti que o software tenha uma saída CSV. Então você vai pegar esses dados aqui e pode tratar em alguma planilha eletrônica de sua preferência. Vamos dizer que eu queira esse tipo de informação. Então dou sim, ele vai estar salvando aqui e um arquivo do nosso equipamento. Então, realizado isso daqui, já está armazenado tanto as telas gráficas como o arquivo. Vamos fazendo um novo ensaio. Então, vou vir aqui em evento, selecionar só o close, dou o ciclo, ele fechou somente o contator. Posso vir aqui na tabela de tempos, pode ver que eu só vou ter a ordem de fechamento, não tem nada na primeira abertura, nada na segunda abertura. Aí a nossa corrente de pico, fica os valores que estavam digitados, né? Ah, foi um disjuntor novo, basta eu vir aqui trocar, ou se for um disjuntor novo, você troca o número de série ou o tipo de evento. Eu vou vir aqui e vou trocar o evento para um close primário. Eu tenho que trocar essa informação, porque senão, se eu deixar a mesma, ele vai perguntar, ó, já existe um arquivo com este nome. Você deseja sobregravá-lo ou não? São os padrões de segurança normal de um sistema. Então deixei close aqui, pressionei, posso fazer a mesma etapa, né, que foi feita anteriormente, fazer a coleta e tudo mais dos arquivos. Então nós vamos abrir a pasta aonde que estavam aqueles arquivos gravados para você ter uma noção. Aqui na pasta temos alguns arquivos do evento realizado. Temos aqui o fechamento, né? Vou clicar aqui, você grava a imagem do sistema, aquela que a gente capturou, né? Aqui estão os contatos principais do nosso contator, a ordem de comandos, os contatos principais, o número de série, o tipo de evento que foi realizado, a descrição do tipo de evento, a escala, caso a pessoa queira imprimir esse arquivo e calcular de forma manual, os tempos, o tempo de fechamento aqui do nosso contator. Aqui eu tenho da abertura, aqui os tempos de abertura, e aparece a tabela de tempos. Essa tabela é um pouco diferente do que tinha no sistema, ela é monocromática, porque muitas vezes o cliente pode estar numa obra, tem uma impressora monocromática ou uma impressora térmica. Se eu colocar alguma informação colorida, pode complicar a vida do usuário ali na emissão do seu relatório. Então todos aqueles tempos aparecem aqui, o que você também colocou, né, o número de série, se tiver tag, cliente, tensão, todas as informações pertinentes ao evento realizado. Aí eu tinha comentado daquele arquivo CSV. Caso o cliente deseja personalizar, né? O teu cliente está pedindo um logotipo, alguma informação a mais, ou quer usar cor de canal diferente, depende do padrão da empresa que você está prestando serviço, né? Aqui aparece todos os canais do sistema, aí você pode fazer o tratamento dessas informações e passar para o seu cliente, né? E aqui o arquivo base, onde que é armazenado as informações, né? Deixa eu descer um pouco aqui, pode ver que aqui começou a aparecer os contatos fechados, né? Te informando
0 é o canal contato aberto, 1 o canal ele fechou. Com isso daqui você pode encaminhar para a sua engenharia, pode ver que esse arquivo ele é pequeno, mesmo para o modelo de 24 canais, esse arquivo aqui dá 400K no máximo. Esse CSV dá no máximo 1,2 MB. Um arquivo de imagem 2,1 MB. Então também eu tomei cuidado com isso em fazer os arquivos de forma mais compacta possível para que você possa transmitir pela internet, né, para o seu cliente ou para o departamento de engenharia para uma análise do pessoal na base da sua empresa. Aí, aqui, cada evento desse aqui imprimiria o tamanho de uma folha A4. Mas se o seu cliente não quer um volume grande de documentos, eu também crio um aplicativo secundário que ele faz o quê? Deixa eu trocar aqui da área de trabalho. Você vai vir aqui em um conversor de PDF. Nós vamos converter um ciclo. Esse conversor, ele só converte somente abertura, fechamento, um close, um open close, um open close open, uma visão geral do sistema. Nós vamos converter um ciclo CO. Então, eu vou pegar a imagem de fechamento, vai ser inserida aqui, né? Imagem de fechamento, a imagem da segunda abertura, a tabela de tempos, mando gerar um arquivo PDF. Vamos colocar aqui o nome dele, teste 01. Vamos salvar na pasta teste. Posso fechar. Vamos abrir a pasta teste, que foi ou você coloca o nome do seu cliente, né? Aí na pasta teste eu vou ter um arquivo chamado teste01, que foi o que eu criei. Aqui existe um arquivo PDF, onde nesse arquivo, numa página só, a gente vai ter o evento de fechamento, o evento de abertura e a tabela de tempos. Com isso, inclusive, economizando na impressão dos arquivos. E também esse arquivo, inclusive esse arquivo aqui, ele ficaria com tamanho de 120K, sendo muito fácil para enviar via internet, através da rede de celular, que o arquivo fica bem compacto.